Olá, eu sou o Eduardo e o nosso grupo hoje vai apresentar para vocês um pouquinho sobre o grande universo da astroquímica. A gente vai tentar passar um pouquinho por cima de cada um dos tópicos principais e espero que vocês possam ter uma boa visualização geral da área a partir da nossa apresentação. A astroquímica nada mais é do que uma área que faz estudo de toda a evolução do universo e seus fenômenos e reações químicas presentes que ocorrem no espaço, como o surgimento do universo, a formação de planetas e estrelas até a sua destruição, a abundância de moléculas em nuvens moleculares, regiões de nascimento estelar e etc. Basicamente, eles têm como foco estudar e compreender a importância dos mecanismos de evolução de todos os planetas. O conceito de astroquímica existe desde a época de Galileu, com sua contribuição para o mundo através de descobertas na física, astronomia e até novos pensamentos da filosofia. Graças a esses estudos foi possível o surgimento de ramificações da astronomia em astroquímica e astrofísica, mas a astroquímica só foi concretizada em 1666 através de uma descoberta do astrônomo Giovanni Cassini, que identificou uma diferença entre as superfícies e as calotas polares de Marte, onde o mesmo viu a necessidade de estudar e se aprofundar nessas pesquisas. Depois de um tempo, com a evolução das tecnologias e novas pesquisas sendo descobertas, houve-se a necessidade de dividir a astroquímica em três áreas fundamentais, que seria a astroquímica observacional, teórica e experimental. A observacional tem como foco na análise das moléculas presentes no espaço e no seu comprimento de onda, e através disso fazendo a descoberta dos compostos químicos do universo. Já na parte teórica, eles fazem os estudos com base nos dados coletados pela área observacional, com o intuito de descobrir a evolução química das nuvens moleculares presentes no espaço e até nas reações químicas presentes na atmosfera dos planetas. Agora, na parte experimental, eles fazem simulações de tudo o que foi observado e analisado pela parte teórica, a fim de comprovar tudo o que foi estudado, e foi devido a esses estudos que hoje podemos ver semelhanças entre a Terra e outros planetas no nosso universo. Para ingressar nessa área, é necessário um bom conhecimento em áreas muito diferentes, como a química, física, astronomia e até na computação. Mas por se tratar de uma área interdisciplinar, o mercado de trabalho acaba sendo muito escasso devido à pouca quantidade de pesquisadores e trabalhadores nessa área. Por isso, existem poucos nomes conhecidos com o âmbito da astroquímica. Mas os mais conhecidos são William Herschel, com seu estudo da composição das nebulosas, e Gustavo Kirchhoff, através de seu estudo de interpretação das linhas escuras no espectro solar, descobrindo a presença de sódio na atmosfera do Sol. O modelo cosmológico padrão admite que o universo teve uma fase inicial, o começo de tudo, o Big Bang. Acho que todo mundo conhece a teoria em si, mas vamos tentar abranger um pouco mais essa ideia. E vamos retroceder alguns bilhões de anos e voltar a um ponto tão pequeno que caberia na sua xícara de café. Entretanto, essa xícara está tão quente que nenhum termômetro no mundo possa medir a sua temperatura, e tão pesada que nenhuma balança possa medir a sua massa. E agora, para piorar, o material da xícara começa a expandir infinitamente, tomando um tamanho incomensurável e expandindo sem parar. Esse exemplo que acabei de descrever é o Big Bang. Juntamente com o começo do universo, durante os segundos em que houve a explosão, o universo foi dominado inteiramente por duas coisas: a radiação e as partículas mais importantes da matéria, os quarks. Durante esse show de luzes e energia, aconteceu um fenômeno que a gente chama de nucleossíntese primordial, onde os quarks se batiam e colidiam intensamente. Assim, com a propagação da explosão e a temperatura caindo drasticamente, os quarks se juntavam, formando assim partículas de maior complexidade como prótons, nêutrons e elétrons. Seguindo assim as partículas mais complexas e com o contínuo caimento da temperatura, surge o primeiro elemento do universo, formado por um próton e um nêutron, o deutério. E após esse isótopo do hidrogênio surge também o hélio. Mas com a explosão se propagando muito, a sua temperatura cai absurdamente, e esse processo de evolução dos elementos fica paralisado por um tempo. Bom, após essa expansão imensa do universo, a temperatura eventualmente veio a chegar em níveis baixíssimos, né, devido à grande propagação da explosão. Né. Sendo assim, com a falta de temperatura para realizar as reações termonucleares, o universo ficou por um ano sem fazer essas tais reações. Né. Com esse acontecimento, sem a temperatura suficiente para fazer as reações para fazer os elementos primordiais, surge o que chamamos de nucleossíntese estelar, né? Aonde através do processo de eletromagnetismo, o próton ele tem a capacidade de atrair o elétron e formar um átomo de hidrogênio.
Mas como isso não acontecia de um em um, né? Isso acontecia com vários prótons e vários elétrons, acabava formando vários átomos de hidrogênio. E onde esses átomos de hidrogênio, eles iam se reunindo, eles pegavam e iam se reunindo e formando grandes nuvens de gás assim no universo. Essas nuvens são as nuvens moleculares. Nuvens moleculares são concentrações relativamente altas de gás e poeira interestelar. Essas regiões são muito frias e atingem temperaturas de 10 a 20 Kelvin. Graças a essas baixas temperaturas, os gases se tornam moleculares, ou seja, se agrupam de maneira que formem moléculas. As moléculas mais comuns em nuvens moleculares são o gás de hidrogênio e o monóxido de carbono. A baixa temperatura também favorece a aglomeração do gás em regiões de densidades mais altas e, quando a densidade atinge o valor limite, as estrelas se formam. O processo inicial de formação de uma estrela ocorre quando há um colapso entre fragmentos de nuvens moleculares devido à ação de suas próprias gravidades. Conforme vão se colapsando, as regiões centrais se fragmentam em pedaços menores, chamados de protoestrelas. A protoestrela é um objeto bem definido, com identidade própria e o campo gravitacional destacado do restante da nuvem. À medida que a protoestrela vai atraindo gás interestelar, esta converte energia cinética em energia interna na forma de calor, de tal forma que tanto a sua pressão quanto a sua temperatura aumentam. Depois de atingir alguns milhares de graus, a protoestrela se torna uma fonte de infravermelho, sendo que a protoestrela ainda não é visível e encontra-se dentro do gás e da poeira da nuvem molecular. Este material vai se acumulando cada vez mais na região central, fazendo com que o ambiente circunstelar vá se dissipando, deixando que a radiação emitida pelo núcleo central comece a escapar entre o nevoeiro protoestelar. À medida em que se torna mais denso, a protoestrela se torna opaca. A radiação infravermelha não escapa do interior da protoestrela e a temperatura e pressão no centro começam a aumentar de maneira mais rápida. Em algum momento, a pressão é suficientemente grande para conter o colapso e o objeto se torna uma protoestrela estável. Após alguns milhões de anos, reações de fusão termonuclear se iniciam no centro. Um forte vento estelar de radiação em partículas é produzido, diminuindo assim a queda do gás interestelar em direção ao centro. Depois desse processo, a protoestrela se torna, então, uma estrela jovem. A espectroscopia foi usada pela primeira vez para distinguir entre diferentes materiais após o lançamento do relatório de Charles Winston, de 1835, de que as faíscas emitidas por diferentes metais têm espectros de emissão distintos. Esta observação foi posteriormente desenvolvida por Leno Foucault, que demonstrou em 1849 que linhas de absorção e emissão idênticas resultam do mesmo material em temperaturas diferentes. Esses dados espectroscópicos começam a adquirir importância teórica com a observação de John Balmer, de que as linhas espectrais exibidas por amostras de hidrogênio seguiam uma relação empírica, simples, que veio a ser conhecida como série Balmer. Esta série, um caso especial da fórmula Rydberg, mais geral desenvolvida por Johannes Rydberg em 1888, foi criada para descrever as linhas espectrais observadas para o hidrogênio. O trabalho de Rydberg expandiu essa fórmula, permitindo o cálculo de linhas espectrais, vários elementos químicos diferentes. A importância teórica concedida a esses resultados espectroscópicos foi grandemente expandida com o desenvolvimento da mecânica quântica, já que a teoria permitia que esses resultados fossem comparados aos espectros de emissão atômica e molecular, que haviam sido calculados por suposição. A espectroscopia é uma ferramenta experimental particularmente importante em astroquímica, por meio do uso do telescópio para medir a absorção e a emissão de luz de moléculas e átomos em vários ambientes. Comparando observações astronômicas com medições de laboratórios, os astroquímicos podem inferir as abundâncias elementais, a composição química e as temperaturas das estrelas e nuvens interestelares. Isso é possível porque íons, átomos e moléculas têm espectros característicos, isto é, a absorção e a emissão de certos comprimentos de onda de luz, muitas vezes não visíveis ao olho humano. No entanto, essas medidas têm limitações, com vários tipos de radiação: rádio, infravermelho, visível, ultravioleta, entre outros, capazes de detectar apenas certos tipos de espécies dependendo das propriedades químicas das moléculas. O formaldeído interestelar foi a primeira molécula orgânica detectada no meio interestelar.
A cor das estrelas depende diretamente da sua temperatura. Para determinar a temperatura de uma estrela, analisamos seu espectro, que é obtido quando um feixe de luz passa por uma fenda e atravessa um prisma de vidro. O espectro das estrelas geralmente apresenta-se como uma faixa luminosa, contínua, contendo todas as cores do arco-íris. Interrompidas por raias escuras, essas raias revelam a composição química das camadas superficiais do astro. Cada elemento químico tem a propriedade de mostrar raias no espectros em comprimentos de ondas característicos. A composição de uma estrela pode ser determinada a partir da análise do espectro de uma estrela. Isto é feito comparando o espectro da estrela ao espectro de elementos químicos. Agora vou exemplificar como é possível conhecer a composição química de uma nuvem interestelar. Bom, há duas maneiras: através do espectro de absorção e de emissão. Sabemos que quando a luz de uma estrela passa por um prisma, ela forma um espectro contínuo de cores, contendo todos os comprimentos de onda contidos na região do visível do espectro eletromagnético. Quando a luz emitida por uma estrela atravessa uma nuvem interestelar, a interação dos fótons com as moléculas presentes nas nuvens acaba modificando a energia deles. Isso ocorre porque quando a energia dos fótons é a mesma dos estados rotacionais e vibracionais das moléculas, elas acabam absorvendo essa energia e permitem a passagem de fótons em comprimentos de onda que elas não podem absorver. Depois disso, o que passa pelas nuvens chega até os telescópios que estão na órbita da Terra, e em seguida a informação é enviada para equipamentos no ambiente terrestre e então é transformada em um espectro, o espectro de absorção. A partir desse espectro, é possível determinar a composição química da nuvem pelas raias pretas contidas no espectro, que estão relacionadas às energias que foram absorvidas pelas moléculas. Outra forma de identificar a composição química de uma nuvem interestelar é pelo processo de emissão de energia de nuvens quentes. Nesse caso, a própria nuvem emite a luz e então é realizado o mesmo processo que o anterior. Só que agora, o que se observa é um espectro de linhas coloridas com determinados comprimentos de onda não contínuos, sendo que é possível identificar os tipos de moléculas contidos nas nuvens, conhecendo o comprimento de onda dos fótons que elas emitem. 0,5% do universo observável se encontra na forma molecular, e, embora apresente esse baixo valor, o componente gasoso ainda é muito importante no meio interestelar. Através da conversão de hidrogênio atômico em hidrogênio molecular, ou seja, a formação das primeiras moléculas, o universo primordial conseguiu se resfriar. E à medida que a agitação desse gás atingiu temperaturas na ordem de centenas de kelvins, novos átomos começaram a surgir, como carbono, nitrogênio, oxigênio, entre outros. E esses foram espalhados pelo universo pelos ventos estelares e pelas supernovas, o que culminou na formação dos primeiros planetas e aumentou a complexidade da matéria. No espaço já foram detectadas mais de 143 moléculas diferentes, desde moléculas simples como o hidrogênio gasoso e a água, até moléculas mais complexas como o ácido acético e o ácido fórmico. Das moléculas descobertas, 54% são moléculas orgânicas, das quais 35% possuem nitrogênio e 32% possuem oxigênio em sua formação, o que é interessante tendo em vista que as moléculas orgânicas são muito importantes para a existência e a manutenção da vida como conhecemos hoje. Movidos pela curiosidade, muitos já tentaram sugerir modelos e mecanismos para tentar explicar a formação dessas moléculas. Para moléculas mais simples, a ideia inicial era que as moléculas se formaram pela colisão simples entre dois átomos. Mas nesse caso, mesmo que a ligação química seja formada, essa molécula ainda terá elevado nível energético, sendo facilmente dissociada caso a energia não seja removida, sendo necessário que ela emita essa energia na forma de radiação. Mas algumas moléculas não permitem esse tipo de emissão, como o hidrogênio gasoso, que não possui transições de dipolo no infravermelho ou no micro-ondas que possam ser emitidas para estabilizar a molécula. Por isso, a fonte primária de hidrogênio gasoso, assim como outras moléculas, ocorre da associação de átomos de hidrogênio na superfície de grãos de poeira ou gelo. Esse grão de poeira acaba absorvendo a energia da formação da ligação, estabilizando a molécula que depois se solta da superfície desse grão. Acredita-se que esse é o mecanismo responsável por grande parte das moléculas simples que observamos atualmente no espaço interestelar. Saudação a todos e todas. Conforme os colegas vieram abordando alguns tópicos com relação ao tema da astroquímica, estou aqui para falar da atmosfera planares e lunares, numa perspectiva da retenção
da atmosfera, trazendo noções básicas da retenção da atmosfera, velocidade de escape e, por último, fazer uma análise muito breve do planeta Terra. Começando com a retenção atmosférica, que nada menos é uma relação entre a energia cinética ou a temperatura das moléculas do gás e a velocidade do escape do planeta. Mas o que veio a ser a velocidade de escape? Define-se a velocidade de escape como a velocidade mínima que um corpo deve ter para escapar da atração gravitacional de qualquer corpo celeste. Viu-se que essa velocidade circula-se na superfície da Terra em torno de 11,2 km por segundo. Com base nos cálculos sobre a velocidade de escape, concluiu-se que, para que um planeta reter certos gases por bilhões de anos, a velocidade média das suas moléculas deve ser menor que 1 dividido por 6 da velocidade de escape do planeta. Visto isso, vamos conversar um pouco sobre a planeta Terra. A atmosfera terrestre, como é do conhecimento de muito, é composta principalmente de gás nitrogênio, oxigênio, argônio e mais outros gases chamados de gases traços. Entre eles temos gases do efeito estufa, poluente industrial, dióxido de enxofre, entre outros. Visto isso, classifica-se a composição atmosférica da Terra em gases maiores e menores, tendo como maior, nitrogênio, oxigênio, menores, como argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, metano e o hidrogênio. Para tornar o estudo mais fácil, os estudiosos subdividiram a atmosfera Terra em camadas chamadas concêntricas, observando o perfil vertical da temperatura. Com isso temos troposferas, que é a camada inferior, onde a temperatura decresce com a altitude até atingir a cerca de menos 60 graus centígrados. Em seguida temos estratosferas, que é uma camada onde a temperatura estende até aproximadamente 50 km e contém também camada de ozônio com temperatura permanentes, mas devido ao aumento da interação química e térmica com as radiações solares e os gases, fazem crescer a temperatura até ao tópico. Temos também uma outra camada chamada de mesosfera e a outra mesopausa, e ainda temos a outra que é chamada de termosfera. Mesosfera é a camada onde a temperatura decresce, mesopausa é a camada que absorve a radiação solar muito fraca e termosfera é a camada onde a temperatura inicial é isotérmica, mas que cresce rapidamente, podendo até atingir 2000 graus centígrados. Essas são as nossas principais referências, então caso alguém tenha curiosidade de conhecer um pouquinho melhor sobre a área, pode estar abrindo elas e lendo. Tem um vasto conteúdo sobre diferentes partes da astroquímica, então podem utilizar isso como base para conhecer um pouco mais essa grande área. Muito obrigado pela atenção e era isso.